Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês, né? É ensino médio, primeira série, é Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Pois muito bem, hoje nós vamos trabalhar um assunto importante, né? O professor Jurandir Soares, disciplina Química, e nós vamos atrelar dois assuntos que têm correlação, são correlacionados, que são as propriedades periódicas, tá? E também as ligações químicas, tá bom? A introdução à ligação e as propriedades, interagindo aí nesses dois assuntos. E a data de hoje, 12 de setembro de 2022. 12 de setembro de 2022. Já estamos chegando na metade do mês de setembro. Vamos lá então. Como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro, certo? Sempre vamos colocar aqui o roteiro de aula, certo? Roteiro de aula para que você possa interagir com a gente, né? É fato isso que nós vamos colocar o nosso roteiro, tá bom? Mas a aula de hoje vai ser predominantemente das propriedades periódicas, tá? E as ligações químicas. Só um minutinho aqui para a gente colocar o nosso roteiro, passar aqui o slide, tá bom? Então, é uma aula importante, sobretudo porque nós vamos fazer muitas questões, né? As questões, vamos interagir com vocês aí e mostrar, né? Essa química, o lado mais fácil dessa química, através simplesmente das questões, certinho? Então, nós vamos hoje com essa aula. Vamos só dar um tempinho aí quando a gente conserta aqui o slide, vamos dar um certo aí, né? Então vamos lá. Aí nós vamos ter essa interação junto com vocês aí. Perfeito? Então nós temos aí o assunto de propriedades periódicas. Pronto. Propriedades periódicas, certo? E essas propriedades periódicas estão aqui. Nós vamos mostrar aqui o roteiro, né? Vamos mostrar o objeto do conhecimento, tabela periódica, as propriedades, vamos falar também das ligações, né? O objetivo, nós vamos argumentar e saber posicionar crítica consciente no mundo, tendo com base dados e informações, possibilite defender as ideias aí, né? E da teoria prática, nós vamos resolver questões também, tá bom? Então, esses dois assuntos têm relação com o que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos começar logo com raio atômico. Vamos falar com raio atômico. Raio atômico é tamanho do átomo, certo? Tamanho do átomo. Então, vamos lá. Veja como é que se comporta aí o raio, né? Nos grupos, aumenta de cima para baixo, ou seja, aumenta com o número de camadas. E no período, que são as linhas, grupos são as colunas verticais, certo? E nos períodos são as linhas horizontais. Olha o comportamento aqui, ó. O hélio é o elemento de menor raio e o frâncio é o de maior raio. Então, no grupo aumenta com o aumento do número de camadas, enquanto que no período aumenta da direita para a esquerda, certo? Direita para a esquerda. Nós vamos então, em toda a propriedade, vamos mostrar logo essas setas, que é para ficar legal de você entender. Para isso nós temos aqui também, pessoal, o comportamento do raio, né? É o que nós estamos colocando aí, ó. Novamente aqui as setas, ó. Por que aumenta, o raio aumenta, cresce de cima para baixo? Porque aumenta as camadas. Quanto maior for o número de camadas, maior vai ser o raio atômico, o tamanho do átomo. Agora aqui, ó, nos períodos que são as linhas horizontais, ó, diminui, como o número de camadas é o mesmo, né? Se o número atômico aumentar, vai diminuir o raio. Portanto, pessoal, no grupo, se aumentar o número atômico, aumenta o raio. No período, se aumentar o número atômico, faz diminuir o raio. Mas nós colocamos aqui também a outra propriedade. Eu falei que nós vamos falar das propriedades. Essa aqui é muito importante, ó, tá? Que é justamente a energia ou potencial de ionização. Energia de ionização ou potencial de ionização. Que diz lá, ó, é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado e no estado gasoso.
A equação geral traduz o conceito, está ali, ó. Ali precisa energia arrancando elétron, entra energia e sai elétron. Entra energia e sai elétron. E eu estou colocando ali também que a primeira energia de ionização é sempre menor do que a segunda, menor do que a terceira. Por quê, professor? Porque quanto mais elétrons você está tirando, mais de encontro ao núcleo você está indo. Então, mais difícil vai ficando. Por isso que energia de ionização e raio atômico são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Ok? Vamos colocar, então, um minutinho para essa cartela aí, por favor, para esse slide que é importante. Estamos voltando, mostrando aí a energia ou potencial de ionização. Então está claro aqui, pessoal, olha, aqui entra energia e sai elétron, por isso que ficou positivo, tá? Então, vale destacar que a primeira energia de ionização é sempre menor do que a segunda, menor do que a terceira e assim sucessivamente. Complementando aqui, olha só. Olha essa imagem como fica legal de você entender, certo? Veja que nessa primeira analogia aqui, o rapaz aqui não está fazendo força nenhuma para arrancar elétron. Agora, para arrancar o segundo elétron, olha a força que ele está fazendo aí, ó. Por quê? Porque é mais difícil arrancar elétron. Então, a imagem diz tudo aqui, não é verdade? Então, quanto mais elétron ele está tirando, mais difícil vai ficando. Por isso que ele tem que aplicar uma energia maior. Por isso que eu posso afirmar que a primeira energia de ionização será sempre menor do que a segunda, e menor do que a terceira, e assim sucessivamente. Ok? Beleza? E vale ressaltar também que energia de ionização é inversamente proporcional ao raio. Lógico, quanto maior o raio, menor vai ser a energia necessária para arrancar elétron, certo? Então, o elemento de maior potencial de ionização vai ser o hélio, que é o de menor raio. Então, os gases nobres estão inclusos nessa propriedade, que tem umas propriedades que eles não vão estar inclusos, certo? Então, a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio. Bom, vamos para outra aqui. A outra propriedade é chamada de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É a energia liberada quando se adiciona um elétron a um elemento, a um átomo isolado no estado gasoso. Veja como é o contrário ali da equação. Aqui entra elétron e sai energia. No potencial entra energia e sai elétron. Certo? Então a energia liberada, eu vou até, energia liberada quando se adiciona elétron. Eu vou adicionar o elétron. Observe, adicionou o elétron, liberou energia. E vale ressaltar que os gases nobres estão fora dessa propriedade. Por quê, professor? Porque eles não têm tendência a ganhar nem perder, mas você pode arrancar a força. Agora, colocar elétron em gás nobre, não. Então, não definimos afinidade eletrônica para os gases nobres, certo? Então, muito importante essas três primeiras propriedades: raio atômico, potencial de ionização e afinidade eletrônica, ok? Então, vamos colocar aí, por favor, vamos colocar aí 2 minutinhos para esse slide aí, por favor.
Ok, meus amigos? Voltamos mostrando para vocês a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, né? Que é justamente essa energia liberada quando se adiciona elétron a um átomo isolado no estado gasoso. E lembrar que os gases nobres estão fora desta propriedade, né? Vamos ver como é o comportamento aqui. Olha só, como os gases nobres estão fora, quem passa a ter maior afinidade eletrônica aqui vai ser os halogênios. Mas entre eles, pessoal, o flúor era para ser o maior, mas aqui há uma exceção. Ó. A afinidade eletrônica do cloro é maior do que a do flúor. Mas pode ver também que é inversamente proporcional ao raio, não é verdade? Ó? Então, essa parte em vermelho é porque os gases nobres estão fora. Então, o comportamento nos grupos é de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Olha aí, ó, a afinidade eletrônica varia nas famílias, grupos ou família de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita, E é bom você aprender o sentido dessas setas aí, certo? Até porque ó, nós vamos comparar muitos elementos e as setas ajudam, então, a dirimir qualquer dúvida em relação a quem tem maior ou menor afinidade eletrônica, ok? Então, a afinidade eletrônica corresponde à energia liberada quando se adiciona um elétron a um átomo isolado e no estado gasoso. Vamos colocar 1 minuto que é para você fazer um print aí, 1 minutinho aí. Pois aí está o comportamento das setas justamente na afinidade eletrônica ou eletroafinidade, meu povo. Tudo bem? Vamos partir para outra. Agora nós vamos falar sobre eletronegatividade. Eletronegatividade. O que é que diz aí? Ó? É a tendência de um átomo possuir a tendência de atrair elétrons. Tá? Quem é mais eletronegativo atrai o elétron do outro. Certo? Então tá aí, a tendência que um átomo possui de atrair elétron para perto de si, né? Quando se encontra ligado a átomos de elemento químico diferente. Por exemplo, ali, você tem o hidrogênio e o flúor. Veja que o flúor tinha 7 elétrons. Puxou um elétron do hidrogênio, por ele ser mais eletronegativo, certo? Então, quem é mais eletronegativo tem essa tendência em ganhar elétrons. Vale destacar também, pessoal, os não metais são os elementos mais eletronegativos, são os que têm maior tendência em ganhar elétrons, são os não metais. E óbvio que a eletronegatividade é inversamente proporcional ao raio atômico, tá? Quanto maior o raio, maior tendência em ceder elétrons. Agora, quanto menor for o raio, maior tendência em ganhar elétrons. Então, eletronegatividade é uma tendência natural em atrair elétrons. Por exemplo, para explicar até a teoria aí mesmo, quem tem 7 elétrons é mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Mas quem tem, por exemplo, 2 elétrons, é mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Eu estou explicando aí a regra do octeto, que nós vamos precisar nas ligações, ok? Então, é muito importante que você verifique essa propriedade, eletronegatividade ou caráter não metálico. Eletronegatividade ou caráter não metálico. Caráter dos não metais. Por isso que os não metais são os elementos mais eletronegativos, ok?
tendência em ganhar elétrons. E é muito importante essa propriedade, pessoal. Vamos colocar 2 minutinhos para você fazer as anotações e ressalvas aí. Ok, pessoal? Estamos mostrando aí a eletronegatividade, tendência natural em atrair elétrons, né? Quem é mais eletronegativo, puxa o elétron do outro. Professor, como é o comportamento das setas? Está aí, ó. Os gases nobres estão fora, ó, né? Não definimos eletronegatividade para os gases nobres, certo? E aí nós estamos mostrando que a eletronegatividade varia nas famílias. Famílias são as colunas verticais, são os grupos. Aumenta de baixo para cima. E nos períodos que as linhas horizontais da esquerda para a direita. Ou seja, são as mesmas setinhas aí da afinidade eletrônica, né? Só que a afinidade eletrônica é diferente de eletronegatividade. Enquanto que a afinidade eletrônica é uma coisa forçada, energia liberada, aqui a tendência é natural. E aí não tem que discutir. O elemento mais eletronegativo é o flúor, porque os gases nobres estão fora aí, tá bom? Então, esse sentido da seta seria bom você aprender, viu? Para comparação, que é importante, tá bom? Então, eletronegatividade, essa tendência em atrair elétron. Lógico que é inversamente proporcional ao raio, pessoal. Eletronegatividade é inversamente proporcional ao raio, não é verdade? Quanto maior for o raio, maior tendência em perder elétron. Então, não é tendência em ganhar que é eletronegatividade. São inversamente proporcionais. Perfeito? Vamos colocar, portanto, aí 1 minuto para você fazer o print dessas setas aí.
Ok? Então, mostrando aí, então, essa tabela, inclusive, né, está já com os valores de eletronegatividade, né? Então, a eletronegatividade varia aqui, ó, nos famílias de baixo para cima e nos períodos da direita, da esquerda para a direita. Tudo que nós falamos, pessoal, para eletronegatividade é o oposto para a eletropositividade, que é a próxima. Por exemplo, ó, se eletronegatividade é tendência natural em atrair elétrons, eletropositividade é tendência natural em ceder elétron. Ok? Se os não metais são os mais eletronegativos, os metais são os mais eletropositivos. Tá? E olha o comportamento das setas como é oposto, ó, tá? Sua variação aí, ó, oposta à eletronegatividade. E não definimos para os gases nobres. Então, a eletropositividade aumenta nas famílias ou nos grupos de cima para baixo. E nos períodos, que são as linhas horizontais, da direita para a esquerda, certo? E vale ressaltar que, enquanto que a eletronegatividade é inversamente proporcional ao raio, a eletropositividade é diretamente proporcional ao raio atômico. Tá? Quanto maior for o raio, mais eletropositivo vai ser o elemento. Tá? Então, basta aprender uma. Se você aprendeu eletronegatividade, é só fazer o oposto para a eletropositividade. Ok? Então, é também chamada eletropositividade ou caráter metálico, caráter dos metais. Assim como a eletronegatividade, a tendência natural em ganhar elétrons, chamado de caráter não metálico. Não metálico. Perfeito, pessoal? Então, duas propriedades também muito importantes, eletropositividade e eletronegatividade. Ok? Vamos colocar para esse exemplo aí, para esse slide, vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos, voltamos para mostrar para vocês mais uma vez aí que a eletropositividade é uma tendência aí em perder elétron. Vamos aqui para outra, ó, densidade. Então vamos fazer agora as 3 últimas propriedades, aí nós vamos entrar nas ligações, né? A densidade é a relação da massa sobre o volume, né? Relação, ó, densidade é a relação da massa sobre o volume. Não é?
O comportamento dela na tabela periódica, ó, aumenta de cima para baixo nos grupos e das extremidades para o centro da tabela periódica. Então, de cima para baixo e das extremidades para o centro da tabela periódica. Os mais densos são os elementos que estão bem no centro da tabela periódica, tá? Então, os elementos mais densos aí destaca-se o ósmio, irídio e platina. Tá aqui os símbolos deles, né? OS, IR e PT, que é platina. Ok? São os elementos mais densos da tabela periódica, são esses aí. Então, densidade, dentre as propriedades secundárias, é a mais importante, né? Porque nós vamos ver depois ponto de fusão, ebulição e volume atômico. Então, mas a densidade, ela torna-se importante por isso, tá bom? Então, como é só um desenho aí, vamos colocar 1 minuto para você fazer o print aí, por favor. Ok, meus amigos? Então tá aí, tá? É densidade. Vamos aí para outra, ó. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Pessoal, excetuando a família 1A e 2A, que está aqui, ó, família 1A e 2A, todas as outros grupos fica igual a densidade, aumenta de cima para baixo e das extremidades para o centro. Somente na família 1A e 2A que aumenta de baixo para cima. Professor, por que disso? É experimental, foi testado os elementos e foi comprovado isso aí, tá? Então, é umas setinhas importantes que você tem que aprender. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Certo? E para encerrar, só falta o volume atômico. Aí nós vamos passar para as ligações químicas e aí nós vamos fazer questões, tá? Então, ponto de fusão e ebulição. Vamos colocar também 1 minutinho, que é para você fazer o print aí, por favor. Ó, voltamos aí. Então, ponto de fusão e ebulição. E para encerrar, nós temos aqui o volume atômico, certo? Volume atômico é o volume ocupado por um mol de átomos, que é 6 vezes 10 a 23. Então, observe, ó, que o comportamento nas famílias é de cima para baixo, né? E nas linhas horizontais, são os períodos, é do centro para as extremidades, ó. Então,
No grupo ou família é diretamente proporcional à densidade, mas nos períodos é o contrário. A densidade aumenta das extremidades para o centro, enquanto que o volume atômico aumenta do centro para as extremidades, certo? Aí então nós concluímos as propriedades, pessoal. Falamos em todas elas, né? Nas propriedades periódicas. E aí nós vamos partir agora para as ligações químicas. Vamos dar um feedback sobre ligações químicas, tá? As ligações iônicas, covalentes e metálicas. E aí vamos fazer questões, tudo bem? Mas antes de passar para as ligações, vamos colocar também um minutinho aí, por favor. Ok? Então voltamos aí, tá? E vamos mostrar aqui para vocês o início das ligações químicas. E eu começo as ligações fazendo uma indagação. Por que que os átomos se ligam? Por que que os átomos se ligam? Essa é a pergunta, certo? É porque os átomos, moléculas, íons, pessoal, estão sempre em busca de uma estabilidade, olha aí, tá? Sempre em busca de uma estabilidade. E nesse aspecto, né, nós imitamos os elementos químicos também. Nós sempre estamos em busca de uma estabilidade, é ou não é? Tá? Uma busca de uma estabilidade emocional, uma estabilidade religiosa, né? Uma estabilidade financeira, com certeza, tá? Então, essa é a ideia. E na vida é assim. Por isso que os átomos, uns vão ceder, outros vão receber. E assim somos nós, pessoal. Em certas situações tem que ceder, outra tem que compartilhar em prol dessa estabilidade. Na verdade, assim vai acontecer com os átomos. Perfeito? Então, olha só, nós vamos falar primeiro dos tipos de ligações que nós vamos trabalhar aqui, ó. Os sinônimos são muito importantes. Nós vamos falar da ligação iônica. A ligação iônica é também chamada de eletrovalente. A ligação covalente é chamada de molecular. E temos a ligação metálica. Professor, e essa intermolecular? É entre duas moléculas, duas ou mais moléculas. É entre moléculas. Inter significa dizer entre, certo? Então são os tipos de ligações. E vamos nessa sequência. Vamos começar a falar aí da ligação iônica. A ligação iônica está aqui, pessoal, olha. Vamos primeiro fazer aqui qual é a característica dela, não é? Ó, a ligação iônica, a principal característica é a transferência de elétrons. Transferência de elétrons. De quem para quem? Como é uma ligação entre um metal e um não metal, sempre vai ser o metal tem tendência em perder elétrons, o não metal tem tendência em receber elétrons, certo? E quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter iônico da ligação. Dentre todas as ligações, é a mais forte. Olha a ligação entre o sódio e o cloro. Se você observar o NaCl, né, o sódio só tem um elétron na camada de valência. O cloro tem 7. Então, quem tem 1 quer perder, quem tem 7 quer ganhar 1. Então, vai haver uma transferência de elétrons ali do sódio
para o cloro, certo? Então, como houve transferência de elétrons, o sódio é metal e o cloro é um não metal. Aí está posto, então, que é uma ligação iônica. Iônica ou eletrovalente. Perfeito? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, pessoal, voltamos aí então para mostrar agora as principais características. Talvez esse seja o slide mais importante aqui das ligações químicas, né, das ligações iônicas. Vamos debater então essas características dos compostos iônicos. Primeiro, eles são sólidos à temperatura ambiente, todos eles, tá? Sempre vão ser sólidos à temperatura ambiente. Eles apresentam um elevado ponto de fusão e ebulição. Elevado ponto de fusão e ebulição, várias questões são em cima dessas propriedades. Tá? Conduzem corrente elétrica em duas situações, ou em solução aquosa ou quando fundidos, porque vão ter íons dispersos na solução, certo? E vale dizer também que quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico da ligação. E o melhor solvente é a água. Então, muitas questões vão te dar a característica e te pedir o tipo de ligação. Ou vai pedir o tipo de ligação e dar a característica. Então, esse é um slide importantíssimo para responder dezenas de questões que nós vamos fazer hoje aí. Tá bom? Então, vamos colocar para você fazer um print aí, vamos colocar 1 minutinho aí na tela.
Ok, voltamos, mostrando aí para vocês as características dos compostos iônicos, né? São sólidos à temperatura ambiente, apresentam um elevado ponto de fusão e ebulição, né? Devido às forças de natureza eletrostática. Se aparecer essa palavra força eletrostática, pode marcar composto iônico, certo? Conduzem eletricidade em solução aquosa, tá? E quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter iônico da ligação. Aqui nós temos já a ligação, pessoal, isso aqui é importante também, nós vamos fazer questões, olha só. Quem é da família 1A, quem é do grupo 1A, certo? Só tem um elétron na camada de valência, então a tendência é mais fácil perder um do que ganhar 7. Quem é da família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência, é mais fácil perder 2 do que ganhar 6. E quem é da família 3A, a tendência é perder 3. Agora, quem é da família 5A tem 5 elétrons, é mais fácil ganhar 3. Quem ganha fica negativo. 6A ganha 2 e 7A ganha 1. Então é muito fácil montar a fórmula de um composto iônico. Por exemplo, aqui é o cálcio, ele é da família 2A, mais 2 e aqui é o bromo. Então você inverte as cargas, invertendo as cargas vai ficar CaBr2. 1 não precisa colocar. O alumínio da família 3A e o enxofre da família 6A. Então invertendo as cargas, ó, vai ficar como? Al2S3, certo? Essa é a configuração de um composto iônico. Metal mais não metal. Metal mais não metal. Perfeito? Essa tabelinha nós vamos precisar muito, viu, pessoal? Várias questões vai te dar só a família para montar a fórmula. Por isso que é um assunto que casa bem ligações químicas com tabela periódica. Aqui eu estou mostrando só um desenho, né? Mostrando que se você pegar água destilada, ó, como não tem íons, a água está pura, né? Não conduz eletricidade, que não tem íons. Se você pegar o sal no estado sólido, também não conduz, porque composto iônico no estado sólido não conduz. Agora, se eu misturar o sal com a água, aí vai conduzir a eletricidade, porque em solução os compostos iônicos conduzem a eletricidade. Veja que a lâmpada só acendeu na solução, ó, porque os íons estão livres na solução. Perfeito? Bom, e agora nós temos a ligação covalente, ó. Nós vimos a ligação iônica. Vamos estudar aqui então a ligação covalente, ó. Que a ligação, enquanto que a ligação iônica é transferência de elétrons, a ligação covalente é compartilhamento de elétrons ou emparelhamento de elétrons. Os dois vão querer ganhar, pessoal. Então eles vão fazer um acordo, né? Aí compartilhar elétrons. E aí nós temos 2 tipos de ligação covalente. A ligação covalente simples e a covalente dativa, certo? Mas em qualquer caso, vai existir um par de elétrons que está sendo compartilhado. Então, essa definição de ligação covalente. Depois vamos fazer as dicas e as características, né? Mas para isso vamos fazer um print aí, por favor. Vamos colocar 1 minuto aí. Ok? Voltamos aí, ligação covalente ou molecular, certo?
Vamos fazer então aqui as características dessas ligações. Ó. A característica dos compostos covalentes ou moleculares. Ó. Enquanto que na ligação iônica é uma transferência de elétrons, a ligação covalente é um compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. Compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. Enquanto que os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, os covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, certo? Com certeza, o ponto de fusão e ebulição dos compostos covalentes é bem menor do que os compostos iônicos. E se os compostos iônicos podem conduzir eletricidade, os covalentes são isolantes térmicos e elétricos, né? Então tá aí. Essas são as principais características das ligações covalentes. Tá? Vamos colocar então um tempo para você, quero que você anote esse aí, tá? Vamos colocar 2 minutinhos aí na tela, por favor. Tá, então, vamos lá então para concluir essa primeira parte da nossa aula. Olha só, e aqui nós temos quem pode fazer ligação iônica. Não metal mais não metal, pode ser não metal mais semimetal ou hidrogênio com hidrogênio, certo? 2 hidrogênios tendem a compartilhar elétrons, pessoal, porque o hidrogênio só tem um elétron, o outro hidrogênio também só tem um elétron, então eles vão compartilhar um par de elétrons, certinho? Então essa é a ideia. E nós temos aí então os tipos de ligações covalentes, ó. Temos a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. A ligação normal, o par de elétrons a ser compartilhado, observe aqui, ó, é proveniente dos 2 átomos participantes, ó. Tá? Então, o par de elétron compartilhado é formado por um elétron de cada átomo. Eu estou pegando aqui a molécula de Cl2, ó, de Cl2. Então, o que acontece aqui, ó? Cada cloro tem 7 elétrons, então eles vão compartilhar um par de elétrons para ficar com 8 cada um. Essa fórmula que a gente coloca justamente os elétrons ao redor do elemento é chamada fórmula de Lewis. Se você colocar Cl2 é fórmula molecular. E se colocar Cl e Cl com uma ligação entre eles é chamada fórmula estrutural. Então nós temos aí dessa maneira, tá? A ligação covalente simples
e a ligação nós vamos fazer bem da dativa, né? A outra, olha só aqui, ó. Nós temos dois átomos, ó, um átomo A e um átomo B. Veja que os dois estão compartilhando um par de elétrons. O átomo A participou com um elétron, o átomo B participou com outro elétron. Conclusão, você tem aí o caso clássico de um compartilhamento de elétrons ou emparelhamento de elétrons. Neste caso, cada átomo envolvido na ligação contribui com um elétron para a formação do par eletrônico. Perfeito? Então, eletronegatividade também tem a ver com isso aqui. Lógico que sim, né? Quanto menor a eletronegatividade, diferença, mais covalente a tendência de ir. Beleza? Então, você tem aí a chamada ligação covalente normal. Ligação covalente normal. Estamos já finalizando praticamente essa primeira aula, mas falta falar ainda da ligação metálica. Tá? Nós vamos dar um intervalo daqui a pouco, né? 3 minutinhos, uma transição, na verdade não é intervalo, é uma transição para a gente voltar a complementar a parte teórica e ficar só com o exercício. Se aprende muito fazendo questões, então essa é a grande ideia do assunto de hoje, que nós começamos com as propriedades periódicas que tem a correlação com as ligações químicas e estamos estudando as ligações. Nós já vimos a ligação iônica, que também é chamada de eletrovalente, vimos também a ligação covalente e está faltando justamente a ligação metálica. Ligação metálica também tem sua importância e tem questões falando sobre ligação metálica. Ok? Vamos fazer uma transição bem rápida e voltaremos em 3 minutinhos.